Ó, o tio Zezé mandou aqui também superchat, deixa eu dar uma lida. Boa noite, Jerry, Guia, Dieguinho, saudações vascaínas. Jogo a jogo, o Vasco não cai. Vitória no Clássico domingo será importante, mas um empate não será mau resultado. Minha opinião, abraço a todos. Cara, eu acho que, claro que empate em Clássico acontece, etc. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas do jeito que tá embolado lá embaixo, Edmundo, cara, uma vitória no Clássico, além de dar moral, deixaria o Vasco, de repente, ali até no 12º colocado, né, cara? Eu acho que tem que ir pensando na vitória, né? Principalmente porque, apesar do mando do Flamengo, 50-50 de torcida e no Maracanã o jogo, né? Foi para mim? É pra Sim, geral. Edmundo. Eu falei Edmundo, não falei? Com certeza, a vitória contra o Fortaleza deu muita moral à equipe do Vasco da Gama. O fato de ter um Maracanã dividido também conta, né? Porque a torcida do Vasco tem comprado de forma antecipada todos os ingressos que são disponibilizados a ela. Pensando em pontuação, claro que o melhor seria vencer, né? 3 vitórias seguidas, né? Fortaleza, Flamengo e depois ganhar do Inter, aí, sem dúvida nenhuma, diminuiria ou diminuiria muito a possibilidade de rebaixamento do Vasco. Só que não é tão fácil, tão simples. O Dieguinho falou bem, teve uma injeção de ânimo muito grande lá não só a chegada do Tite, né, mas jogadores que estavam fora dos planos, como o Everton Ribeiro, por exemplo, hoje está dando a vida porque quer uma renovação de contrato. Entre outros, né? Davi Luiz também. Bruno Henrique. Então, tem algumas coisas particulares e ainda tem o fato de o Flamengo querer classificar direto para a Libertadores. Né? Porque está muito, assim como está embolado lá embaixo, também está bem embolado lá em cima. Qualquer tropeço, você sai. E ninguém sabe quem vai ser o campeão da Sul-Americana. Né? E o Fortaleza não está lá no G4. O campeão da Copa do Brasil não está lá no G4. Né? E o campeão da Libertadores também não está, que é o Fluminense. Então, é aquela história de que a Libertadores chegou ao Corinthians na temporada passada, quando o Corinthians foi 7º, 8º colocado, né? Não, foi 4º, acho. Quinto. No outro. No ano retrasado. Que é o 8º. Não foi o Corinthians que chegou à Libertadores. Só um exemplo, né? Não foi o Corinthians que chegou à Libertadores. Foi a Libertadores que chegou ao Corinthians. Acho que esse ano não vai ser tão simples. Acho que as vagas serão mais limitadas. E está 2 pontos do Fortaleza, que você citou mesmo, que está em 8º, está 2 pontos do Grêmio, que é o 4º colocado. Então também está embolada essa luta pela Libertadores da América. E o Tite chegou também falando que a gente pode sonhar um pouco com o título. Eu acho difícil, está 11 pontos atrás do Botafogo nesse momento e o Bragantino 9, né? Eu acho que o título acho que está na mão do Botafogo, só se fizer muita bobagem para perder, né? Deixa eu colocar aqui também o Cláudio Gomes, ó, que mandou superchat. Sou um vascaíno muito feliz por ter visto esse momento chamado Edmundo jogar no meu Vascão. Manda um abraço pro meu parceiro, o Wellington Amaral, tá? Da Amaral, tá certo. Eu achei que era pegadinha. Manda um abraço aí, Edmundo. Valeu, Cláudio Gomes. Obrigado por estar com a gente. Obrigado aí pelo superchat. Grande Wellington, um grande abraço para você. Wellington da Amaral, W Amaral? Acho assim, que é da Amaral, né? Até o meu nome tá com um I ali a mais, ó. Valeu, Wellington. Grande abraço. O Eric, valeu, obrigado, Eric. Rapidinho. O Eric conta uma piada me ferrando no teatro, dizendo que o cara pede um autógrafo para mim, e aí eu pergunto o nome, ele fala Wellington. Aí ele fala assim, não tem apelido não? Aí o cara fala Schumacher. Claro que não sou eu, porque eu estudei, né? Tem apelido Schwarzenegger, pode falar Schwarzenegger também, o Eric. Deixa eu falar um negócio aqui rapidamente em relação ao clássico. O clássico? Não, é que eu lembrei de uma. Mais outra piada? O Aloysio Chulap, sabe o Chulapinha? Sabe o Chulapinha? Uhum. Nós tivemos um técnico chamado Washington Rodrigues. E o apelido dele era Polinho. Aí, um dia, eu peguei o telefone do Chulapinha e falei, Chulapinha, presta teu telefone aí. Aí fui passando, não era digital, não era esse telefone moderno de agora.
Aí fui passando, aí tava Apolinho 1, Apolinho 2, Apolinho 3, Apolinho 4. Falei, pô, o Chulapinha, o Apolinho, o Washington tem tanto telefone assim? Ele falou, não, é porque o meu outro amigo que se chama Washington também, eu escrevi Apolinho. Todo mundo é Apolinho para não precisar escrever o nome. Sensacional. O que você ia falar, Eri? Essa piada não foi tão engraçada quanto a gente deu essa força, não. Deixa eu falar uma coisa. A gente deu uma força aqui, a plateia, foi a claque. O caso é o seguinte, o clássico... Ai, caralho. Obviamente, o clássico é sempre clássico, claro. Mas, no caso do Flamengo... Clássico é clássico e vice-versa? E vice-versa. Tem essa motivação Entendi. toda do Flamengo. O Vasco também tem, gente. Tem muito mais motivação, inclusive, do que o próprio Flamengo. Se nós analisarmos que com uma vitória, que não é fácil, mas também não é uma coisa tão difícil assim, não, pelo que o Vasco vem jogando. Uma vitória em cima do Flamengo nos afasta definitivamente, acredito eu, mas aí é definitivamente da zona de rebaixamento. Ou seja, é um clássico com um sabor de final de campeonato para a gente. É o final da zona de rebaixamento. Por isso, os torcedores vascaínos devem estar muito otimistas e acreditando muito nessa vitória, porque é muito mais importante para o Vasco do que para o outro. Porque o outro, o problema é dele. O nosso problema é só vencer. A gente tem que vencer esse clássico no domingo, porque, inclusive, para cada jogador, comissão técnica, não tem noção, e vão ter, do que é ganhar um clássico no Maracanã, lotado, que vai estar lotado, vai ser lindo. Aqui aproveita a oportunidade para pedir paz. Vamos para o estádio para torcer. Um vai ter que ganhar ou empatar. Seja lá quem for. Não fica triste. Vai ficar triste a torcida do Flamengo. Claro que vai. Mas a do Vasco vai ficar feliz? Claro que vai. Mas paz. Então, eu acho o seguinte. Esse jogo é muito mais para o Vasco, sinceramente, do que para o Flamengo. Ó, quem tá aqui com a gente. É o Edu, do Vasco Connection também. O Vasco vence com direito a gol do Verratti. Ele vai aterrorizar a zaga do rival, 2-0. Um beijo, Edu, pessoal do Vasco Connection, tamo junto, viu? Ô, Dieguinho, cara, e uma vitória num clássico como esse, né? O que o Vasco voltou, na minha opinião, a jogar bem nessa partida, apesar do primeiro tempo contra o Santos também ter sido bom, mas o que aconteceu no jogo e o gol nos acréscimos que tomou no primeiro tempo acaba meio que apagando isso. E o Vasco voltou a jogar bem. De repente, uma vitória num clássico tão importante como esse, é aquele pulo, né, fora da água ali para, de repente, respirar, ganhar moral e sair de vez. E, quem sabe, uma Sul-Americana, mas um passo de cada vez, né, Dieguinho? Não, é fundamental, cara. Acho que ninguém melhor do que o Edmundo para falar essa questão da importância de ganhar um clássico, porque o clássico, cara, ele vai muito além do momento das duas equipes e é uma rivalidade que ela é eterna. A gente vai dar um exemplo recente. O Curitiba, que está praticamente rebaixado, há 3 rodadas atrás venceu o Atlético Paranaense, que está brigando lá em cima. E eu não estou falando assim, não estou comparando o Vasco, a diferença técnica que tem entre Atlético Paranaense e Curitiba com relação a que tem entre Flamengo e Vasco. Acho que o Flamengo e o Vasco são equipes que se equilibram mais hoje do que Curitiba e Atlético Paranaense. Mas é você olhar para um time que está muito mal e, por ser clássico, ele foi lá e venceu o rival dele com autoridade. Então, assim, eu vejo, sim, um jogo muito difícil e o Vasco com reais chances mesmo de vencer o Flamengo domingo. Tem que entrar, como dizia o Luxemburgo lá, com a parada apontada para o céu. E esse é um jogo, cara, que quando eu estou pensando nele, eu penso o tempo inteiro no Paulinho. Eu acho que o Paulinho é um cara que tem tudo para incendiar o jogo, a torcida do Vasco. E seria um jogo muito legal, cara, para a gente começar, quem sabe, consolidar um ídolo no Vasco, pensando para mais 2 temporadas para frente, que é o Verratti, que é um cara que já tem uma comemoração que o torcedor já pegou, que é a do Piratinha, tá fazendo sempre seus gols, faz um gol num clássico. Então, acho que um jogo pode ser de afirmações. Aquela galera que já vem no bom momento, um Payet dá uma assistência, mete um gol de falta, um Verratti faz um gol, um Paulinho arrebenta com a partida, o Peck dando os carrinhos dele. Então, acho que é um jogo de afirmação. Acho que o Gui Ed comentou, foi muito feliz. Eu acho que pode ser um pulo definitivo mesmo, de vencer, confirmar. E a gente vai pegar agora uma sequência de, nos próximos 5 jogos, 4 são confrontos diretos. A gente tem Inter em casa, Cuiabá fora, Goiás fora e Cruzeiro fora. Então é importante essa vitória no Clássico para a gente poder, pelo menos, vamos dizer assim, barganhar alguns resultados aí daqui nessa sequência de confrontos diretos. Mas eu vejo jogo muito importante para domingo também.